Esse aqui foi o feedback dessa parte mais engraçada que eu quero te passar. Uma pessoa disse o seguinte, ó: tudo me irrita e me deixa muito estressada. Parece que eu tô sempre pronta para briga. Eu quero dizer aqui para Ronda Rousey, tá? Para Chris Borg, para quem aqui acha que a vida é uma luta de boxe, que eu preciso entender por que eu me irrito com aquilo que eu me irrito. Normalmente, e até o Jung fala disso, diz que existe uma coisa chamada projeção. Eu tendo a me irritar com o outro aquilo que eu me enxergo. Então, sugestão aqui é colocar no papel, de forma específica, tudo que te irrita. E por que te irrita aquilo que te irrita. E depois eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que tu botou isso no papel, tá? Lutadora de boxe ou lutador de boxe. Porque tem uma galera aqui que não falou, mas que tá sempre pronto, né? E se esquivando. E esse jogo, lutar boxe o dia inteiro, é extremamente cansativo. Pensa comigo. Então, toda vez que eu me irritava por algumas coisas, que eu sabia que me irritavam, eu coloquei no papel. E depois que eu coloquei no papel, eu fiz 3 perguntas, que são as 3 perguntas que eu mais gosto de fazer quando eu me irrito por algo que eu sei que me irrito. Eu sou burro ou inteligente quando eu me irrito com algo que eu já sei que me irrita. Eu sou burro. Eu sou honesto ou desonesto comigo mesmo quando eu sigo me irritando com algo que eu sei que me irrita. Eu sou desonesto. Eu sou de mentira ou de verdade quando eu ensino educação emocional e sigo me irritando com aquilo que eu sei que me irrita. Eu sou de mentira. O nome disso, o objetivo disso é gerar o alívio emocional. Então, ó, eu quero que tu tragas a tua irritação para a consciência. Sai do campo da ideia, sai do planejamento mental, tá? Porque se planejamento mental desse certo, todo mundo era rico, magro e bem sucedido, então não dá. E aí eu trago a minha irritação para a consciência. A gente vai fazer isso na nossa atividade do final do módulo. Trouxe para a consciência. Aí eu busco o alívio emocional. Já te falei disso, vou repetir. Alívio emocional. Eu sou motivado a agir quando as minhas emoções primárias são despertadas. Felicidade, medo, raiva, tristeza e vergonha. E eu me envergonho quando eu boto no papel, eu me irrito com a Pamela, eu me irrito com a Tereza, eu me irrito com o Renato. O que na Tereza me irrita? Elemento 1, 2 e 3. O que no Renato me irrita? Elemento 1, 2 e 3. O que me irrita na Pamela? Elemento 1, 2 e 3. Porra, eu tô perdendo o meu tempo e o teu tempo botando no papel. E eu sou inteligente ou burro quando eu sigo me irritando com o que eu já sei que me irrita? Burro. Eu sou honesto ou desonesto? Desonesto. Eu sou de mentira ou de verdade? De mentira. Porra, e eu vou seguir me irritando? E aí eu posso tornar esse papel uma coisa que eu quero que tu pense, chamada âncora. A âncora é um estímulo interno ou um estímulo externo que te desperta ou um estado interior ou uma reação desejada. A âncora, anota aí, é um recado que tu vai dar para o teu cérebro através de um sentido para que tu lembre daquilo que tu precisa lembrar e que não é natural para ti. Eu não mudei hoje o cenário da gravação por um simples motivo. Eu queria que tu visse essas 3 coisas, na verdade, que eu uso como âncora. E eu quero te explicar isso agora. Primeiro, o difusor. Eu trabalho, aqui tem um cheiro, que é um cheiro de um lugar que eu frequentava e que eu não frequento mais. E esse cheiro, eu lembro sempre de lembrar de uma coisa, que eu nunca posso comer e virar o coxo. Eu sempre tenho que lembrar das pessoas que me ajudaram quando eu não tinha o tamanho que hoje eu tenho. Então, o cheiro lembra disso mesmo, porque por ser mimado, eu tenho a tendência natural a virar as costas, porque o mundo se adapta a mim. Isso é coisa de criança. Então, o cheiro lembra de me lembrar disso. O lírio, por que é âncora? Pensa comigo. Estímulo interno ou externo.
que me desperta uma reação desejada ou um estado interior. O lírio, para mim, e isso também tem contribuição da Pamela, é uma âncora de que eu preciso sempre me valorizar. Não é natural, vindo de onde eu vim, ter o resultado que hoje eu tenho. Nesse momento eu estou te falando de grana e estou te falando de mindset. E o lírio, eu passo o dia inteiro, quando eu estou aqui no escritório, olhando para essa porra aqui. E o lírio para mim representa ganha como um médico ganha. Te valoriza como um médico te valoriza. Porque tu também é fundamental na vida das pessoas. A quantidade de feedback massa que eu quero agradecer para vocês faz com que eu pense isso. Porra, quanto vale a mudança de uma vida? Como tem muitas vidas que foram impactadas de verdade aqui. Então, quanto vale isso? Isso vale muito. E se vale muito, eu tenho que lembrar de ganhar muito. Aí tu vai dizer, pô, Jonathan, mas isso é incoerente, estás me dando um curso de graça. E o que é? Eu tô te dando. E eu tô te dando porque eu quero e tô te dando porque eu posso. E se hoje eu posso, é graças à lembrança que eu preciso sempre me valorizar. E também é por conta das pessoas que confiam em mim e no meu trabalho e que me dão o prazer e o privilégio de conviver comigo. Não é natural para mim a valorização. Eu venho de um lugar e venho de uma família de classe média barra baixa. A mãe faz aqui, ó, baixa. E não é natural ganhar bem nesse contexto. Então eu entendo a tua dificuldade. Quando tu tá cristalizado na irritação e tu não consegue mudar. Porque a gente sabe que é foda mudar. Daqui a pouco tu tá, como eu, há 34 anos vivendo uma vida de uma forma. E aí é que entra o estímulo. E aí que entra o lembrar todo dia que eu preciso me valorizar. Lembrar todo dia que eu não posso comer e virar o coxo. Lembrar todo dia que eu tenho que estudar. Porque toda vez, e olha que legal, toda vez que das piores merdas da nossa vida, na minha opinião, é a vez que eu tô super confiante. Então eu sei bastante coisa hoje? Sei. Mas aqui eu sempre lembro de me lembrar que eu preciso saber ainda mais. Para que eu não seja repetitivo, para que eu não caia no contraditório, para que eu sempre tenha argumento novo para te trazer. Então, quando eu te pedi, e eu tive 4 impressões só do ciclo do sucesso, o que eu queria? É uma técnica para tu lembrar de algo que tu precisa lembrar e que é difícil. Então, não é fácil me valorizar, não é fácil não comer e virar o coxo, e não é fácil todo dia estudar. E aí eu uso o estímulo. Porque, senão, por que eu estou te falando isso? A gente tem tudo para ser engolido pela nossa rotina. E aí eu invisto meu tempo em um monte de coisas, exceto em mim. E eu tento inverter esse ciclo. Eu invisto tempo pra cacete em mim, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mas eu não posso comer e virar o coxo. E eu tenho que me valorizar, mas eu tenho que entender que eu tenho que me valorizar até o preço que tu podes pagar, porque tu é a pessoa mais importante dessa relação. Se eu tenho a vida legal que eu tenho hoje, já te falei isso, porque eu vejo cada uma das pessoas que me seguem como uma joia. E se é uma joia, tu cuida bem. E o que faz com que eu tenha o resultado tá ali. Âncora, estímulo externo ou interno que me desperta ou uma reação desejada ou um estado interior. A âncora é um recado que eu vou dar para o meu cérebro lembrar de algo que não é natural para ele lembrar, para que a coisa fique mais fácil. Porque uma das coisas que vocês mais me citaram aqui é o seguinte: Jonathan, eu esqueço das coisas depois, a minha motivação termina muito fácil. Claro, a nossa rotina hoje tem tudo para nos engolir. A gente tem cada vez mais coisas para fazer e cada vez menos tempo e cada vez mais demandas. A gente tem tudo para esquecer. Mas a questão aqui é, até quando tu vai dar o migué do esquecimento? Tu esquece das coisas? A tua motivação termina? Porra, enche a tua vida de âncora para que tu passe vendo aquelas coisas todo santo dia. Porque aí fica mais fácil e mais orgânico de tu lembrar. Então, a nossa atividade dessa semana também vai envolver a ancoragem.
Quais são os recados que tu precisas dar para o teu cérebro para que tu tenhas a vida que tu queres ter? E quais são as âncoras que tu podes e deves criar para que tu dê esse recado? Um grande abraço, pensa nesse módulo com bastante seriedade, a gente se vê no próximo vídeo.